Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia que atravessou milênios e ajudou a moldar o nosso mundo de um jeito que pouca gente imagina: a dúvida. Parece uma pergunta estranha, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas a resposta mostra como uma forma de pensar não só mudou a filosofia, como também serviu de combustível para a expansão de impérios. Vamos investigar juntos essa conexão surpreendente. Beleza. Para começar essa história, a gente precisa voltar lá atrás, na Grécia Antiga, onde nasceram duas maneiras bem diferentes de duvidar. Olha só que interessante a diferença de objetivo aqui. Para os sofistas, duvidar de tudo era uma ferramenta, uma arma para vencer debates e ganhar prestígio. Já para os pirrônicos, a dúvida era outra coisa. Era um caminho para a paz de espírito. A meta deles não era provar que ninguém sabe de nada, mas sim se libertar da angústia de ter que defender uma verdade absoluta. E a ferramenta principal para chegar nessa paz de espírito era a tal da epoquê. Pensa assim, é como apertar um botão de pausa nas suas certezas. É a atitude de se recusar a bater o martelo sobre algo que não pode ser provado. A ideia era que, ao fazer isso, ao suspender o juízo, a pessoa alcançaria a ataraxia, que nada mais é que a tranquilidade da mente. Guarda bem essa ideia, porque ela vai voltar com tudo séculos mais tarde. Agora, a gente dá um salto gigantesco no tempo e aterrissa numa Europa onde todas as certezas estavam desmoronando. Era o cenário perfeito para a dúvida voltar à tona. Imagina o caos que foi a Europa entre o século XI e XVII. O sistema feudal estava acabando, a peste negra dizimou um terço da população, a Igreja Católica se dividiu com as reformas protestantes e tinha guerra para todo lado o tempo todo. Tudo aquilo que era considerado sólido e certo começou a ruir, a fé nas instituições foi por água abaixo. E para ter uma noção do nível do desespero, se liga nessa citação de uma crônica da época. É chocante, né? Isso aqui não é só um relato sobre a fome, é o retrato do colapso completo da ordem social. Num mundo assim, em que era possível ter certeza. E foi justamente essa crise toda que empurrou a Europa para uma aposta arriscadíssima: se lançar aos mares na era das navegações. A famosa história do ovo de Colombo resume bem essa mentalidade. Dizem que o Colombo desafiou uns nobres a fazerem um ovo ficar de pé. Ninguém conseguiu. Aí ele foi lá, deu uma batidinha na base do ovo, amassou um pouco e pronto, o ovo ficou de pé. A solução exigiu quebrar uma regra, pensar fora da caixa. Só que a história também revela a lógica da colonização. Colombo abriu caminho, mas quem se apropriou da glória e da riqueza foram outros, enquanto ele acabou meio de lado. A chegada dos europeus nas Américas não foi só uma descoberta no mapa. Foi, na verdade, uma invenção simbólica que simplesmente explodiu a visão de mundo que eles tinham. O que rolou foi uma verdadeira crise epistemológica. É um nome chique para dizer o seguinte: tudo o que os europeus achavam que sabiam sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre o que era ser civilizado, de repente foi colocado em xeque. As velhas certezas simplesmente não serviam mais para explicar aquele mundo novo. E talvez ninguém tenha entendido essa crise melhor que o filósofo Michel de Montaigne. Com essa frase, ele matou a charada. Ele percebeu que as nossas definições de civilizado e bárbaro dependem totalmente do nosso próprio ponto de vista, dos nossos costumes. O genial do Montaigne foi que ele pegou aquela antiga ferramenta do citismo grego e, em vez de usar para julgar os outros, ele virou o espelho para dentro de casa, para a própria Europa. E a crítica dele foi devastadora. Olha só a comparação que ele faz. De um lado, a suposta civilização europeia, que torturava pessoas vivas, promovia guerras sangrentas em nome de Deus e fazia execuções públicas. Do outro, a barbárie dos indígenas, que viviam sem propriedade privada e que em alguns rituais comiam seus inimigos, mas depois de mortos. A pergunta que o Montaigne deixa no ar é, afinal de contas, quem são os verdadeiros selvagens aqui? Isso tudo nos leva à nossa conclusão. O papel paradoxal de duas caras que a dúvida teve na formação do mundo como a gente conhece. O ceticismo, no fim das contas, foi uma faca de dois gumes. Por um lado, permitiu que pensadores como Montaigne fizessem uma crítica poderosa contra a arrogância e o fanatismo da Europa. Mas, por outro lado, essa mesma atitude de relativizar as crenças foi usada como uma arma para deslegitimar as culturas dos povos originários. O argumento era, se eles não têm a nossa lei ou a nossa religião, então eles não têm nada. Isso, claro, abriu a porta para justificar a dominação. A dúvida que libertava a mente do europeu foi a mesma que ajudou a acorrentar outros povos. E assim, essa viagem da dúvida da Grécia Antiga às Américas nos deixa com uma pergunta fundamental para hoje.
Se essa ferramenta tão poderosa na nossa mente pode ser usada tanto para libertar quanto para oprimir, como a gente faz para usá-la hoje? Como garantir que nossa capacidade de duvidar sirva para a libertação e não para criar novas formas de opressão? É uma reflexão que, séculos depois, continua mais atual do que nunca.